Paz do Senhor a todos. Quero cumprimentar todos com a paz de Deus. Vim trazer uma palavra, como me pediram, né? Então, a palavra fica em Mateus 22 ao 32. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quantas vezes nós somos como Pedro? Quantas vezes Jesus nos chama para o ministério, nos chama para louvar, para pregar, para fazer algo para a obra de Deus e a gente tem medo? Quantas vezes a gente diz não para Deus por medo de não conseguir, por medo de ficarem falando, por medo, sabe? O medo, ele impede a gente de tanta coisa, mas a gente esquece que quem vai falar através da nossa vida, que quem vai nos usar é Deus. Deus sabe de tudo. Então a gente fica com esse medo. Quantas vezes a gente tá ali com foco em Jesus, a gente tá indo bem, acreditando, e do nada vem um vento e a gente fica olhando pro vento, pra tempestade, pro deserto, e esquece que é Deus que faz o milagre, que é Deus que tá na frente, sabe? Quando a gente mantém os olhos firmes em Jesus, a gente não tem medo. A gente vai em frente, a gente vai ouvindo a voz dele e vai. Só que no momento que a gente dá ouvidos para a tempestade, para o vento, que a gente dá ouvidos para alguém que tá falando, mas tu não prega, tu não canta, sabe? No momento que a gente dá ouvido para isso, a gente perde o foco em Jesus, a gente afoga, a gente afunda, a gente fica com medo e esquece de Jesus. Só que o que eu quero falar é que a gente não tem que focar no medo, a gente não tem que focar na preocupação, a gente não tem que focar no que os outros pensam, a gente tem que fazer o que Jesus nos chamou. Se Pedro não tivesse dado ouvidos, não tivesse, fosse ver o vento, dar bola pro vento, ele ia estar com foco em Jesus e ele ia chegar até Jesus. Mas como ele olhou o vento, ele se preocupou com o vento, ele afundou, porque ele tirou os olhos de Jesus. Assim é com a gente. No momento que a gente tira o foco de Jesus, que a gente sai da presença dele, o medo toma conta. A gente não acredita tanto em Jesus, mas a gente tem que acreditar em Jesus, a gente tem que ter fé nele, porque quando ele chama a gente para algo, ele vai nos ajudar. Ele vai estar ali com a gente todos os dias da nossa vida. A gente tem que acreditar que Jesus está com a gente. Se Jesus se preocupa tanto em vestir as flores do jardim, se preocupa tanto em alimentar os pássaros, como que ele não vai te ajudar? Como que ele não vai estar contigo se ele se preocupa com uma flor, com um pássaro? Óbvio que ele vai se preocupar, ele vai estar contigo em todo momento. Então por que a gente tem que ter medo se a gente sabe que ele está com a gente? Sabe? É que nem quando a gente vai atravessar a rua quando a gente é criança. A gente tem medo de atravessar porque a gente não sabe atravessar uma rua. Mas se a nossa mãe e o nosso pai tá ali com a gente perde o medo, porque a gente se sente seguro com ele, né? Ou com ela. Assim é Jesus. Se Jesus está segurando a minha mão, se Jesus está comigo, por que eu vou ter medo de enfrentar algo se eu sei que ele vai estar comigo me ajudando? Eu quero dizer que a gente não tem que ter medo. Eu sei que a gente é humano, a gente é falho, a gente se preocupa. Ai, será que o fulaninho vai gostar da palavra? Ai, será que eu canto bem? Ai, isso é aquilo. A gente não tem que se preocupar com o outro. A gente tá fazendo pra Deus, pra obra de Deus. O que importa é que Deus se agrada do nosso coração, que a gente tá fazendo de coração aberto pra ele. Ai, irmã, mas eu não prego, eu não sei pregar, não sei cantar. Deus vai capacitar. Se Deus te chamou, se Deus tem um chamado contigo no louvor, tu vai saber, ele vai te capacitar. Sabe? A gente muitas vezes coloca empecilho. Ah, porque eu não vou conseguir, porque eu não sei, porque eu nunca preguei, porque eu nunca cantei. Se a gente não dá o primeiro passo, a gente nunca vai saber se vai conseguir.
E uma coisa, a gente sabe que Jesus está com a gente. Então, vai ser perfeito. Vai ser perfeito porque é pra Ele. Jesus não se importa se tu canta desafinado, se tu fica nervoso, se tu prega nervoso. Deus não se importa com isso. Ele quer o teu coração. Ele quer que tu esteja com o coração aberto fazendo as coisas pra Ele, não as coisas de má vontade. Então, a gente tem que perder esse medo, sabe? E não ser como Pedro, focar no problema. A gente não tem que focar no problema, não tem que focar na barreira. A gente tem que focar em Jesus, porque se a gente focar em Jesus, a gente vai indo, vai caminhando e a gente nem vai ver, a gente nem vai sentir, entendeu? Então, é isso, é essa palavra que eu tenho pra vocês. Eu espero de que, de algum modo, acrescente na vida de cada um. Eu não sou nenhuma pregadora, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Então, eu espero que Deus venha abençoar vocês através dessa palavra e através de todos os outros vídeos que vão ser lançados no canal. Deus abençoe.